Módulo 4, página 11 do seu livro, com o tema Os Atributos Divinos. O que seriam esses atributos? Esses atributos divinos são atributos exclusivos de Deus. São atributos que as suas criaturas não têm. Esses atributos mostram que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma essência, o mesmo propósito e os mesmos atributos divinos e exclusivos de Deus. Ou seja, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo são Deus. E aí surge a pergunta de alguns que não entendem sobre a doutrina da Trindade. Como é que pode Deus ser três deuses, se a Bíblia fala que Deus é um só? Para entendermos isso, nós precisamos mergulhar nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos nos debruçar sobre ela. Deus, ele subsiste através de três pessoas distintas. O Pai não é o Filho, e nem o Filho é o Espírito Santo, e nem o Espírito Santo é o Filho, e assim por diante. São três pessoas distintas que existem, não foram criadas por ninguém, e aí é onde dá um nó na cabeça humana. Eles são criadores de todas as coisas, eles são Deus, e eles têm a mesma essência divina. Em Êxodo 20, versículo 2, Deus diz ao povo de Israel: eu sou o Senhor, seu Deus. Por que Deus se manifesta e se revela dessa maneira? Porque no Egito, quando eles estavam escravizados, eles conheceram todos os deuses ali dentro do Egito, deuses com D minúsculo. Mas agora Deus se apresenta a eles dizendo: eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, Pai é Deus. No Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 28, Jesus se apresenta no meio dos discípulos e eles estavam com as portas fechadas. Tomé, que não acreditava na ressurreição de Cristo, quando viu a Jesus, ele disse: Deus meu e Senhor meu, ou Senhor meu e Deus meu. Portanto, Tomé, quando ele viu as marcas de Cristo, quando ele viu Cristo se apresentando no meio deles, Tomé reconheceu Cristo não apenas como um homem, mas como Deus. Então, os atributos divinos, eles deixam claro que Jesus não era apenas homem, mas também Deus, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4, Atos do Espírito Santo, como também é conhecido como Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver um casal que vai morrer, vai perder as suas vidas porque mentiram ao Espírito Santo. Eles têm uma propriedade, eles vendem essa propriedade e na hora de apresentar o apóstolo Pedro, eles vão mentir a respeito do valor que eles venderam essa propriedade. E aí Pedro diz: por que deixou, para Ananias, por que deixou Satanás encher o teu coração? A propriedade não era de vocês? Havia necessidade para isso? Vocês não estão mentindo aos homens, mas vocês estão mentindo a Deus. E como consequência disso, a Bíblia diz que Ananias morre ali. Não apenas Ananias vai morrer, mas também a sua esposa. Então Pedro diz: ao ponto de você mentir ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é Deus, né? Pedro termina a fala no versículo 4 dizendo: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Pedro está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Então a doutrina da Trindade nós vamos conhecer através da Bíblia Sagrada de maneira simples e clara. Deus é um em essência, ok? Eles têm a mesma essência divina. A Trindade é Deus, porém a Trindade se manifesta em três pessoas distintas.
a pessoa bendita do Pai, a pessoa bendita do Filho e a pessoa bendita do Espírito Santo. Através dos atributos divinos, nós vamos entender a divindade de Cristo Jesus. E nós vamos falar sobre o primeiro atributo divino. Nós já falamos aqui, é claro, desse atributo exclusivo de Deus, que é ele ser divino, que é ele ser Deus. Então nós vemos que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, eles são Deus. Eles têm a mesma essência. Agora nós vamos falar a respeito da onipresença. O que seria esse atributo chamado onipresença? Onipresença fala da capacidade divina de Deus estar em todos os lugares. Olha o que diz o texto em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 24. Olha só que interessante. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Então, Deus faz duas perguntas. A primeira é, poderia alguém se esconder de mim? E a segunda pergunta que Deus faz, ele responde a primeira. Com uma pergunta, ele responde a outra pergunta. Por acaso não sou eu que encho os céus e a terra? É outra pergunta. Por que ele pergunta isso? Se Deus enche os céus e a terra, se ele está presente em todos os lugares, como é que alguém pode se esconder de Deus? É interessante isso. Nós vamos ver lá no livro de Gênesis, primeiro livro, que Adão, após pecar contra Deus, ali a queda do homem, quando Adão ele ouve a voz de Deus soar no jardim, ele se esconde da presença de Deus e nós vemos Deus perguntar: Adão, Adão, aonde você está? Essa pergunta de Deus é uma pergunta irônica, tá? Porque Deus, como um ser onipresente, ele está presente em todos os lugares, ele sabia exatamente onde Adão está. Mas é uma pergunta a qual Deus faz, né? Uma pergunta irônica, proposital, porque Deus quer ver a reação de Adão. E aí Adão vai responder: olha, eu estou escondido entre as árvores, porque eu vi sua voz soar no jardim, porque eu estou nu. E aí Deus fala: mas quem te mostrou que está nu? Comeste tu da árvore que eu não te ordenei? Então, é apenas uma pergunta irônica que Deus faz para Adão, e ele já sabe a resposta, tá? É uma pergunta que Deus faz, sabendo ele sim da resposta, porque Deus é onipresente. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 20 ao 23, o apóstolo Paulo ele vai escrever algo interessante também sobre a onipresença de Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, Jesus é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, e é ele quem enche todas as coisas, independentemente da circunstância e do lugar. Então, Jesus também é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Falando agora do Salmo 139, o Salmo 139 e o verso 7, nós vamos ver o salmista aqui falar da onipresença do Espírito Santo. Isso mesmo. Olha o que ele diz no Salmo: para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também tu lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornar a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Ou seja,
o salmista está dizendo que não tem como alguém se esconder do Espírito Santo. Então, tanto o Pai é onipresente, está presente em todos os lugares, como o Filho, assim como o Espírito Santo. Por quê? Porque esses atributos, né, que nós vamos estudar, começando pela essência divina que nós vimos ali, começando de baixo para cima da nossa tabela, e agora nós estamos começando de cima para baixo, a onipresença. Esse é um atributo divino exclusivo de Deus, está presente em todos os lugares. Nós vamos falar do segundo atributo, que é a onipotência. Gênesis 17:1, Deus aparece a Abraão e fala com ele. Isso é muito interessante, porque Abraão, na Mesopotâmia antiga, né, ele com certeza conheceu vários deuses, porque aqueles povos tinham esses costumes de adorar vários deuses. Mas Deus se manifesta a Abraão, né, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus se manifesta, se revela a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Deus não tem apenas poder, ele tem todo o poder, tá? Então, o Pai se manifesta, né, tendo todo o poder, o Deus Todo-Poderoso. No livro da Revelação, livro escrito aí por João, no capítulo 1, versículo 8, olha o que Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega é a primeira letra, né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra. Aí Jesus continua dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus, ou seja, o próprio Jesus está afirmando que ele é Deus. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O mesmo atributo que o Pai, ele se revelou a Abraão, dizendo ele ser o Todo-Poderoso Deus, aqui Jesus também se revela a João, dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Muito interessante, né? Agora nós vamos dar uma olhadinha em Romanos, tá? Na carta aos Romanos, o capítulo é de número 15 e o versículo de número 19. Pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Pelo poder de quem? Pelo poder de sinais e maravilhas que foi feito através do Espírito Santo de Deus. Lembrando que o Espírito Santo não é apenas uma força, como dizem algumas seitas por aí, mas o Espírito Santo ele é uma pessoa. E sendo uma pessoa divina, ele tem os mesmos atributos que Cristo Jesus, o Filho e o Pai. Ele também é Deus Todo-Poderoso. E aqui nós vamos falar da onisciência, ok? A onisciência de Deus fala sobre a capacidade divina de ter todo o conhecimento. Isso mesmo. Deus, ele sabe de todas as coisas. Você com certeza já deve ter escutado essa frase. E realmente Deus sabe de tudo, porque Deus tem todo o conhecimento. E o conhecimento de Deus não está preso ao espaço nem tempo. Ele vê passado, presente e futuro em uma mesma janela. Olha o que diz Atos do Espírito Santo, capítulo 15, versículo 18. Conhecidas desde os tempos antigos. O versículo 17 diz assim: diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Ou seja, Deus tem todo o conhecimento
No Evangelho de João, no capítulo 21 e no versículo 17, nós vamos ver algo interessante da parte de Deus. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E olha a resposta de Pedro. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Ou seja, por que Pedro fala que Jesus sabe todas as coisas? É porque ele sabe que Jesus é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. A carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 10, também vai falar sobre a onisciência de Deus. Olha o que diz. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus, e sendo Deus, ele é um ser onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ok? Nós vamos ver aqui agora um dos atributos divinos exclusivos de Deus também. A capacidade de criar. Deus é criador de todas as coisas. O livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é criador. Nós vamos ver aqui João testificando a respeito do Filho como Criador. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Jesus é Criador de todas as coisas. Haja visto que Jesus é a boca de Deus. Então, quando em Gênesis narra haja, nós vemos que é o verbo do Pai falando e criando todas as coisas. Nós vamos ver agora uma indicação do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo, o Espírito Santo também é criador de todas as coisas. Em Jó, nós vamos ver a partir do 33 e o verso 4. É muito interessante. Olha o que diz: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, o Espírito Santo também é criador de todas as coisas. Agora nós vamos falar de um outro atributo divino. Deus, ele é eterno. Deus é eterno. É claro que Deus, no princípio, fez o ser humano eterno, mas o ser humano resolveu pecar contra Deus. Mas Deus é eterno. Ele não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu. Parece loucura aos olhos humanos, mas ao olhar espiritual, ao olhar bíblico, é poder de Deus, é atributo divino de Deus. Romanos 16 e o versículo 18 vai falar a respeito disso. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras e bajulações que enganam o coração dos ingênuos. Então, a partir do versículo 18, nós vamos ver que Paulo ele está escrevendo essa carta aos Romanos, alertando aqueles que não estão servindo a Cristo, mas seus próprios apetites, né, enganando o coração dos ingênuos. E aí Paulo continua a carta no versículo 26, e olha o que ele vai citar.
mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham crer nele e a obedecer-lhe. Ou seja, Paulo ele está fazendo um alerta contra os falsos ensinos, contra os falsos profetas. E aí no versículo 26 da carta, ele diz: o Deus eterno. É interessante que Paulo cita aqui que Deus se revelou, se fez conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno. Muito interessante. Esse Deus eterno fala do propósito eterno do Pai, tá? No livro da Revelação, no livro de Apocalipse, capítulo 22, lá no finalzinho, no último livro da Bíblia, no versículo 13, Deus vai dizer novamente: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, de eternidade em eternidade, Ele é Deus, Ele é eterno, tá? Deus é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14, carta aos Hebreus, vai falar também sobre a eternidade do Espírito Santo, assim como o Apocalipse falou da eternidade de Jesus, né? De Jesus sendo um ser eterno. Aqui Hebreus 9:14 vai falar sobre o Espírito Santo. E o que é ser eterno? Ser eterno é aquele que não se desgasta, aquele que não morre, tá? Ele é eterno, ele existe para sempre, ok? Então isso é ser eterno. Hebreus capítulo 9 e o versículo 14, olha o que diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Ou seja, o Espírito Santo também é eterno. Agora nós vamos falar sobre santidade. Deus é santo. Nele nunca houve mancha, nele nunca houve pecado, nele não há iniquidade nem pecado e nunca haverá. Por quê? Porque Deus é santo. Apocalipse, o livro da Revelação, no capítulo 4 e no versículo 8, olha o que diz: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Então, os seres que estão ao redor do trono, os seres viventes, proclamam que Deus é poderoso e que Deus é santo. Santo, santo, santo. Deus é santo. Atos 3, versículo 14, vai falar sobre a santidade de Jesus. Jesus, como Deus, também é santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14, diz: vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então, aqui nessa pregação de Atos 3,14, está claro dizendo que Jesus é santo. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, o versículo 20, nós vamos ver também essa carta afirmar que o Espírito Santo é santo. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Então, a unção que procede do santo e que todos vocês têm conhecimento. Então, aqui está falando do Espírito Santo. Deus não apenas é santo, como também é santificador. No Evangelho de João, no capítulo 10,
E o versículo 36 vai falar a respeito disto. Deus não é apenas santo, mas como é também santificador. João 10:36 diz assim a palavra do Eterno. Que quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Ele também é santificador. Hebreus 2:11, nós vamos ler aqui a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11, que também é interessante. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Então, Jesus os santifica, tá? Tanto os que são santificados, né? E tanto aquele que santifica provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de os chamar de irmãos. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, e o versículo 2 vai falar sobre o santificador chamado Espírito Santo, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. O Espírito Santo de Deus também exerce o papel de santificador. Apenas Deus é a fonte da vida eterna. Quer ter vida eterna? Só existe uma fonte. E essa fonte é Deus. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Evangelho de João vai falar a respeito de Jesus como fonte da vida eterna. Jesus é a fonte da vida eterna, sim. Jesus é a fonte. Eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar de meu Pai. Jesus é fonte de vida eterna. Vamos ver aqui agora essa carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8, aonde Paulo ele escreve aos Gálatas mencionando o Espírito Santo como sendo fonte de vida eterna. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Agora nós vamos ver o último atributo aqui do nosso quadro, porque esse foi o primeiro que nós falamos, a essência divina. E nós vamos falar inspirador dos profetas. É sobre isso que nós iremos falar. Sobre esse atributo divino. Deus é quem inspirou os seus profetas para profetizar e também escrever a sua escritura. Carta aos Hebreus, o capítulo é de número 1, versículo é de número 1, que diz: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então Deus usou esses profetas. Esses profetas não falaram nada da imaginação deles ou por eles mesmos, mas sim sendo inspirados por Deus. 2 Coríntios, essa carta em 2 Coríntios 13, no versículo 3, vai falar a respeito disso também, atribuindo a Jesus, o nosso Senhor, sobre Cristo inspirar também os seus. 2 Coríntios 13, 3. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio,
ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. O próprio apóstolo Paulo reconheceu que era Cristo quem o inspirava, tá? O apóstolo Paulo deixa isso claro, tá? É Cristo que fala por meu intermédio. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 11, para a gente encerrar, sobre os atributos divinos. Esses atributos divinos deixam claro que Jesus não era apenas homem, mas também Deus. Assim como o Espírito tem todos os atributos divinos, o Pai também tem, o Filho, é claro, que também tem, sendo ele Deus. Diz assim o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 11. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Então nós podemos ver aqui, através das Escrituras, a respeito dos atributos divinos, atributos exclusivos do Espírito Santo, do Filho de Deus, a saber, Jesus, e também do Pai. Esses atributos deixam claro que Cristo não era apenas homem, mas Cristo também era o próprio Deus. Agora nós vamos continuar aqui na página 11, ainda no nosso módulo 4, sobre os nomes e a natureza de Cristo, e conseguimos então enxergar através dos nomes de Cristo Jesus. Então, estudos aí lexicais da Bíblia, que é o estudo das palavras, tem um grande valor e eles nos ajudam a ver como o Espírito Santo usou as palavras originais, as palavras gregas, hebraicas e até mesmo aramaicas, para expressar os seus pensamentos para nós. Os nomes para os judeus eles tinham um significado muito importante. Traziam uma característica inerente ao seu possuidor. Portanto, os nomes atribuídos a Cristo também mostram a sua natureza, a sua posição oficial, a obra a qual ele iria também exercer, qual era o propósito dele no mundo. Vamos falar a respeito do nome de Jesus. O nome de Jesus é conhecido no grego como Jesus. Também no hebraico é achado como Yehoshua. Yehoshua, é claro que é um nome mais extenso de Jesus, tá? Ou ainda conhecido como Yeshua, que é um nome mais abreviado, que é a abreviação de Yehoshua, ok? O nome Yeshua ou Yeshua é a abreviação de Yehoshua. Isso é mostrado de maneira clara nos livros históricos pós-exílios, os livros depois do cativeiro de Judá. Aqui nós vamos ver no livro de Esdras 2:2 a seguinte pronúncia: E vieram com Zerubabel, Jeshua, Neemias, Serais e Relaías. Então aqui nós vemos o nome de Jesus como Jeshua. A Septuaginta, que é a versão grega, né, ela traduziu de modo uniforme Jesus, segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, é o nome mais antigo que se forma com o nome divino, que é Javé. Javé é a salvação. Então o nome Yeshua representa isso, né? Ele irá salvar. É interessante esse estudo sobre o nome de Jesus. Ainda sobre o nome de Jesus, nós vamos ver que o nome hebraico Yeshua é uma forma abreviada de Yehoshua, que significa, no nosso idioma aí, Josué. E é o nome de Jesus em hebraico, Yeshua HaMashiach,
ou seja, Jesus, o Messias. Porém, esse nome de Jesus, em hebraico, Yeshua, né, como é chamado, como é conhecido, é a forma abreviada de Josué, Yehoshua. Em grego é Jesus Christos. No nosso português, Jesus Cristo. Josué, que também no hebraico é Yehoshua. Em árabe, nós temos Yahshua. Esse é o nome de Jesus. Para entendermos o nome prolongado de Jesus, nós vamos voltar no Antigo Testamento, em Números 13 e 16, e nós vamos perceber que o filho de Num se chamava Oséias, porém Moisés deu um novo nome para ele, chamando ele de Josué. O nome de Oséias, que é Rocheia, vem da mesma raiz primitiva de salvação. Porém, o nome que Josué recebe agora, né, é um nome prolongado, é o nome Yehoshua, que significa Javé é a salvação, ou Deus é a salvação. Após o cativeiro judaico, eles abreviaram Yehoshua por Yeshua, ou Jeshua, como é mostrado aí na Septuaginta. Ele salvará, que também vem da mesma raiz de salvação, indicando que Jesus salvará, que Deus salvará. Então, só para a gente entender, nós temos Oséias, que é Rocheia. Nós temos também aqui o nome que é mudado, né, de Rocheia. Agora o nome é mudado para Josué, Yehoshua. Essas palavras aqui em azul, o Yud, né, nós vemos aqui o Re, tá? E nós vemos o Vav. São as mesmas letras que se encontra, né? O Yerro se encontra aí no tetragrama, o nome divino, Yud, o Re e o Vav. E vai ser essas duas letrinhas que vão ser acrescentadas ao nome de Rocheia. Vai ser acrescentado então o Yerro. Então vai se tornar Yehoshua, tá? Javé salva. E aqui nós temos a raiz, né? Essa raiz dessa palavra que vem de Yasha, que vem de salvar, tá? Então, Yehoshua significa Javé salva. E erro, que vem das pronúncias aí do tetragrama, e nós temos a verbalização Yasha, que vem de salvar. Recapitulando então, Josué é o nome prolongado de Jesus, conhecido no Primeiro Testamento como Yehoshua, Javé é a salvação. Após o cativeiro de Judá, passaram a chamar Yeshua, por isso que Jesus é conhecido no Novo Testamento como Yeshua, ou Jesua, como era conhecido aí na Septuaginta. Nós vamos ver no Velho Testamento essa palavra 29 vezes. Uma vez em aramaico, em Esdras, no capítulo 5 e no versículo 2. Agora nós vamos falar sobre o nome Cristo. O nome Cristo é um nome título. Cristo vem do grego Christos. E também vem do hebraico Mashiach, que significa Messias. Significa no nosso português ungido. Então Cristo deveria ser o ungido de Deus. Em Êxodo 29 ao 7, em Levítico 4 ao 3, em Juízes 9 ao 8, em 1 Samuel 9,16 vai falar sobre todo o período da unção. Esse era o período onde pessoas eram ungidas por Deus para assumirem ofícios, reis, sacerdotes, juízes, profetas, tá? Para eles assumirem algum cargo, eles deveriam ser ungidos. Ungidos significam o quê? Que eles eram separados para o ministério exclusivo de Deus.
Por isso que Cristo, né, é conhecido como ungido, é aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, é aquele que foi separado por Deus para uma obra específica. Então, no período dos monarcas aí, eles eram ungidos para que depois eles pudessem, né, assumir os seus cargos aí. Nós vemos o primeiro rei de Israel que foi ungido por Samuel, que foi Saul. Para ele assumir o trono, ele teve que ser ungido. Assim como também Davi. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Depois Davi vai ser ungido em Hebrom. E depois Davi vai ser ungido em todo Israel. Então em Hebrom ele vai ser ungido para reinar em Hebrom. E depois ele vai ser ungido para reinar sobre todo Israel. Então os monarcas eles eram ungidos por Deus para que eles pudessem exercer os seus ministérios. Nós vemos em Isaías 45:1, o próprio Ciro é chamado de Messias, de ungido de Deus, porque Deus o separou. A unção fala de separação, a raiz dessa palavra fala de ser separado para Deus, para o uso exclusivo de Deus. Ser separado significa pertencer apenas a Deus, para o seu uso específico, para que Deus, por meio de nós, ele possa cumprir os seus desígnios. O óleo ele era usado, né, para a separação de pessoas, para a consagração de tudo aquilo que fazia parte da adoração, naqueles dias, né, das questões dos rituais e etc. Mas a unção com óleo também, ela simboliza o Espírito Santo. Isaías capítulo 61, versículo 1, falando de Isaías, ele cita esse salmo messiânico falando de Jesus. O Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. João viu os céus abertos. O Espírito descendo sobre Jesus. E o Pai testificando, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então, o Espírito Santo de Deus é ele quem ungiu Jesus, e é esse mesmo Espírito que está sobre a sua igreja. É esse mesmo Espírito que nos unge hoje. E aí Isaías ele fala o porquê o Espírito Santo de Deus o ungiu. Para pregar o evangelho aos mansos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor e a vingança do Deus Todo-Poderoso. Então a unção ela serve para três coisas, tá? Então o conceito de Messias ou ungido, ele vai incluir esses três importantes elementos, que é a designação para um ofício específico, um cargo específico. Por que ele foi ungido? Ele foi ungido porque ele tinha um ministério específico. Jesus, ele era profeta, ao mesmo tempo ele estava como o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus, e após morrer, ressuscitar, ascender aos céus, ele se torna sumo sacerdote, aquele que intercede por Deus, por nós. Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Então, a unção, ela fala sobre o Messias, sobre uma segunda coisa, o estabelecimento de uma relação sagrada entre o ungido e Deus. Não é apenas ter um cargo, mas Jesus ele também tinha uma profunda ligação, intimidade com Deus. Terceira coisa, a comunicação do Espírito de Deus, que tomou posse, né, dessa pessoa, para que essa pessoa cumprisse os desígnios de Deus. Então, o ungido Messias, ele traz essas três principais questões, esses três principais elementos: separação para o uso exclusivo de Deus, ministério, uma relação, uma intimidade profunda com Deus, que é a comunicação de Deus com aquele que tomou posse desse ofício. Então o Messias deveria ser ungido, porque já no Primeiro Testamento, todos aqueles que tinham ofício eram ungidos por Deus. Então a expressão filho do homem é essa expressão que nós iremos analisar na página 13 do seu livro, ainda do nosso módulo 4. A expressão filho do homem, ela aparece 69 vezes
nos evangelhos sinópticos. O que é evangelhos sinópticos? Os 3 primeiros evangelhos que falam da biografia de Jesus Cristo. No evangelho sinóptico, toda vez que aparece Filho do Homem, está sendo atribuído unicamente a Jesus. Quando Jesus fala, aparece a palavra Filho do Homem 69 vezes. Por que Jesus é chamado como Filho do Homem? Porque esse nome e título mostra a humanidade de Jesus, a maneira como Cristo iria cumprir seu ministério na terra, como 100% homem, apesar de não deixar de ser 100% Deus. De acordo com, então, os evangelhos sinópticos, esse título messiânico é o único que Jesus aplicou a si mesmo, pois jamais designou a si próprio como Messias. O nome, por certo, é expressivo à sua missão escatológica a ser realizada no futuro, como também relacionada à sua missão terrestre. Ou seja, o nome Filho do Homem não fala apenas da missão de Jesus na terra como homem para morrer pelos nossos pecados, mas também fala de sua missão escatológica, quando ele em breve voltará. Quando ele voltar, todos verão o sinal do Filho do Homem vindo com as nuvens. Então o nome e título Filho do Homem não fala apenas da missão terrestre, mas da visão e da missão de Jesus escatológica. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e em breve ele, o Filho do Homem, voltará. Aqui nós vamos analisar algumas passagens que falam sobre o título Filho do Homem. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso fala da obra de Jesus como homem. Evangelho de Marcos 10, 45. Era necessário que ele, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Evangelho de Marcos 8:31. Enquanto os sinópticos expuseram a natureza humana do Filho do Homem, o Evangelho de João, ele vai mostrar Jesus como o Filho de Deus, O Filho do Homem, mas não como um homem, o Filho do Homem como um ser divino. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Deixa transparecer o homem celestial, pré-existente, divino, que desce do céu, aparece sobre a terra, que se fez carne para habitar entre nós. Aqui em João, no Evangelho de João 3,13, João chama ele de Filho do Homem, mas no sentido divino. Aquele que subiu ao céu, senão aquele também que desceu de lá, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então o título Filho do Homem tanto serve para indicar a missão terrena de Jesus, como também sua missão futura dentro dessa visão aí escatológica. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 7:56. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa é a visão de Estevão, um dos mártires da igreja. O diácono Estevão pregava a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, e mesmo sendo apedrejado, ele viu o Filho do Homem à direita do Pai nos céus. Ou seja, aqui o Filho do Homem não está apenas como homem, mas também como um ser divino. Daniel, no capítulo 7, 13 ao 14, diz: em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e me foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então nós vemos que Daniel teve essa visão de um semelhante ao Filho do Homem vindo com as nuvens. Olha só que interessante. Esse que vem com as nuvens da semelhança do Filho do Homem não é mais o homem apenas, mas o Filho do Homem divino. Aqui fala da sua missão futura, escatológica. Evangelho de Lucas 5:24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade
para perdoar pecados, ou seja, ele não é um ser humano qualquer, ele é alguém que se fez carne, mas não deixou de ser Deus. Apesar de ter o título Filho do Homem, de estar em carne, ele continua sendo Deus. Disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 6, diz: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Nós estamos vendo então pelas escrituras a palavra filho do homem sendo atribuído a Cristo. Apocalipse 1,13 diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem. Quem era esse semelhante ao filho do homem? Jesus, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E aí João vê ele ali não apenas como um homem natural, né? Um homem como ele esteve na terra. Os olhos são como chama de fogo, os pés como latão reluzente, os cabelos brancos como a lã, né? Como a neve. Então ele não está aqui mais como apenas um filho do homem humano que se fez carne, mas ele está como um filho do homem, um ser também divino. Então esse título ele mostra as duas naturezas de Jesus, tanto a divina como a humana. Assim como o nome Cristo fala da função ministerial de Jesus, o nome Filho do Homem também fala dessa natureza divina e humana e dos ministérios que Jesus exerceu através dos seus nomes títulos. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Apocalipse 14, 14. A mesma visão que Daniel viu, agora João também vê. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então, Filho do Homem é um título que indica não apenas as naturezas de Jesus humano e divina, como também a sua função ministerial. Agora nós vamos para uma pepita de ouro, uma pérola das Escrituras, a respeito do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Nós temos duas perguntas aqui. Podemos ver Cristo no Antigo Testamento? Seria o anjo do Senhor, esse Jesus? Seria o anjo do Senhor? Ou o que seria esse anjo do Senhor? Para começar os nossos estudos, nós vamos começar com a palavra, com a etimologia, com o significado dessa palavra no original. Cristofania significa Cristo aparece. É a união dessas duas palavras aqui, ó. Paine, que significa aparecer, e Christos, que significa Cristo. Então, as duas juntas, nós temos Cristo aparece ou cristofania. Também conhecido como teofania, que é uma manifestação visível do próprio Deus no Antigo Testamento. Deus se manifestava através da natureza, através de uma forma humana, para falar com os seus servos, tá? Então, teofania é uma manifestação de Deus. Teofania vem de duas palavras também, Theos, que significa Deus, e Paine, que significa mostrar ou se manifestar. Portanto, as duas nós temos teofania, manifestação visível ou aparente de Deus. Dando sequência aqui ao nosso estudo sobre o anjo do Senhor, nós vamos fazer uma distinção entre o anjo do Senhor, do Primeiro Testamento, que se manifestava ali, e o anjo normal. Sabemos que anjos normais, eles não podem ser adorados. A adoração é exclusiva e única a Deus. Apocalipse 22, 8 e 9 diz: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo para o adorar. Note que ele prostra-se para adorar o anjo. Olha a resposta do anjo. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo normal ele não pode receber adoração.
E aí existem alguns lugares chamados aí, entre aspas, de igrejas, que fazem culto aos anjos, que dizem que os anjos merecem ser adorados. Não confunda anjo do Senhor com anjos normais. E como que eu vou saber quando é anjo normal e quando é o anjo do Senhor? O texto e o contexto vai dizer quando é um anjo normal e o anjo do Senhor, tá? Olha o que diz Colossenses 2,18, carta aos Colossenses. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humilhação e culto dos anjos. Então, o apóstolo Paulo está deixando claro aqui, ó. Ninguém venha com sapatinho de algodão, querendo dar uma de humilde e colocando entre vocês aí, ó, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Por que Paulo está falando isso? Porque anjos não devem ser adorados. Existe um anjo caído que exigiu ser adorado. Quem é esse anjo? Satanás. Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, no capítulo 4, do 9 ao 10, diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha a resposta de Jesus. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Quem, aliás, promete dar algo em troca de adoração é o diabo, não Deus. Então nós já derrubamos aqui, é claro que não é o assunto aqui, mas nós acabamos derrubando aí a teologia da prosperidade, né? Quem dá algo em troca, né? Exigindo-se ser adorado é Satanás. Então nós vemos que um anjo caído, ele exigiu ser adorado e Jesus não o adorou. Por quê? Porque só o Senhor Deus deve ser adorado. Então aqui nós vamos falar agora sobre o anjo do Senhor. Quem seria esse anjo do Senhor? O próprio texto e o contexto vai dizer e nos vai revelar que não era um anjo normal. Esse anjo do Senhor, no Primeiro Testamento, era o próprio Deus. Como eu sei disso? Pelo texto e pelo contexto. E o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, e era a fonte que está ao lado do caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela responde, né? Estou fugindo de minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor disse: volta para sua senhora e submeta-se a ela. E o anjo acrescentou: vou aumentar tanto os seus descendentes, que serão numerosos demais para serem contados. Aqui nós vemos que o anjo do Senhor está abençoando a Sarai e a sua descendência. Como em prova do que Sarai está vendo, olha o que ela vai dizer. Ela deu este nome ao Senhor que lhe falou: tu és o Deus que me vê. Pois ela disse: agora vi aquele que me vê. Então Sarai não chama ele de anjo, Sarai chama ele de Deus. Segundo ponto, ele está abençoando os seus descendentes. Semelhante à bênção que ele abençoou Abraão, é semelhante, porque ele está abençoando com a multiplicação dos seus descendentes, dizendo que eles vão ser numerosos demais para serem contados. Então nós vemos aqui que aqui é o próprio Deus, é uma teofania. Alguns estudiosos chamam dentro da teologia de cristofania, indicando que o próprio Cristo já se manifestava com o corpo humano no Primeiro Testamento. Nós vamos para mais um texto. Esse texto é famoso. Êxodo 3, do 2 ao 5. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. E aí, será que é um anjo normal? Ou será que é mais uma cristofania, uma manifestação de Cristo? Ou uma teofania, uma manifestação de Deus? Aonde o anjo se manifestou? Numa chama de fogo. E o fogo, né, estava no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, então aqui já está dando a resposta. Sabemos que essa palavra no original não é Senhor, mas é Yud Re Vav Re. Então aqui pelo texto, pelo contexto, nós já temos a resposta que não é um anjo normal.
E vendo Yud-Heh-Vav-Heh no original, que se voltava para ver outra prova, Elohim no original, ou Deus, do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, mas uma prova que é Deus que está falando. Não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então aqui nós temos mais uma prova pelo texto contexto, que não é um anjo normal, é o próprio Deus que está falando com ele, tá? Olha que interessante, vendo o Senhor, Yud-Heh-Vav-Heh, Deus do meio da sarça o chamou, e aqui diz, Deus continuou. Então, pelo próprio texto e o contexto, você vê que não é um anjo normal, mas é uma teofania, uma manifestação visível de Deus. É claro que aqui ele se manifestou através da natureza, né? Através do fogo, no meio dessa sarça, ok? E falou com Moisés. Aqui nós temos Melquisedeque, que era rei de Salém. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e ele era rei de Salém. Salém significa lugar de paz, né? Vem da mesma verbalização de paz, tá? Essa raiz aí do verbo paz. Então, Melquisedeque, ele é visto como uma manifestação de Cristo Jesus. Sim, uma cristofania. Ele é rei de justiça, e Jesus é um rei de justiça. E ele é um rei que reinava em Salém. Salém é o antigo nome da cidade atual de Jerusalém. Então, ele é um rei de justiça e um rei de paz, que reina em paz, tá? Então, é interessante porque Melquisedeque é citado nas escrituras como não tendo genealogia, já apontando para o sacerdócio de Cristo, que não vem segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque a ordem de Melquisedeque é uma ordem divina. Para muitos estudiosos e eruditos no assunto bíblico, Melquisedeque é o próprio Cristo manifestado em uma cristofania, uma manifestação visível e aparente de Cristo no Primeiro Testamento. E a passagem diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e trouxe pão e vinho para Abraão. Não temos base para falar que aqui era a ceia do Senhor, até porque não existia ceia do Senhor. Mas é uma sombras de bens futuros. É algo tipologicamente que vai apontar para a ceia do Senhor lá na frente. E ele diz, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E quando Abraão viu isso, Abraão deu dízimo para ele de tudo. É por isso que o dízimo, ele é antes da lei, tá? E tem gente que fala assim, mas aqui foi o dízimo do despojo. Não importa. A palavra dízimo, ela está relacionada ao que Abraão entregou para esse a quem muitos creem que é o próprio Jesus Cristo, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, conhecido na teologia como cristofania. Então, o dízimo foi dirigido a esse sumo sacerdote, que era sacerdote de paz, através de seu nome, Melquisedeque, rei de justiça, né? E sacerdote de paz, que era sacerdote em Salém, que era a cidade de Jerusalém. Seria isso uma coincidência? Não. Nós vemos que é o próprio Cristo manifestado em uma aparência visível dele no Antigo Testamento. Nós vamos para outra passagem do anjo do Senhor, quando ele apareceu a Gideão e disse, o Senhor está contigo, valente guerreiro. E aí Gideão vai responder, mas se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu conosco? Onde estão todas as maravilhas que nossos antepassados nos contaram? Quando disseram, o Senhor não nos trouxe a sair do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Aí a própria Bíblia dá a resposta, novamente a palavra Yud-Heh-Vav-Heh no original. O Senhor voltou-se para ele e disse, vá com a sua força, que você tem, salve Israel das mãos de Midian. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, olha a resposta de Gideão, ele não vai falar que é um anjo normal, tá? Ai de mim, Senhor Deus,
pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, esse anjo do Senhor aqui é o próprio Deus. Porém, o Senhor, não fala anjo, porém o Senhor, porém o Yud Re Vav Re no original, diz, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Quem você lembra no Novo Testamento que disse essa mesma palavra? Jesus, paz sejam convosco. Interessante, né? Então nós vemos aqui uma manifestação de Deus no Primeiro Testamento, é claro que em forma humana, né? Não como um ser divino, porque ninguém jamais viu Deus e nem pode ver, pois ele habita em luz inacessível, como Paulo escreveu a carta a Timóteo. Aqui em Daniel, no capítulo 3, do 24 ao 25, o rei Nabucodonosor ficou espantado com a visão que ele vai ver. E disse, perguntou aos seus conselheiros, não havia 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Porque todo mundo conhece a história que eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E eles responderam, certamente, vossa majestade. E ele disse, olha, eu vejo 4 homens andando no fogo, soltos e ilesos, e o quarto parece um filho de deuses. Quem é esse filho de deuses? Aqui que ele está citando é Jesus, é o anjo do Senhor, é o próprio Cristo que se manifestou na fornalha de fogo para estar salvando e estar com os seus servos. Então Nabucodonosor disse, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e resgatou os seus servos. É claro que esse anjo não é um anjo comum, tá? Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a desistir de suas vidas ao invés de servir ou adorar qualquer Deus, exceto o próprio Deus de Israel, que seria o seu próprio Deus. Aqui nós vemos também Josué, quando Josué ele estava perto de Jericó, né? Ele vai ter uma visão com o anjo do Senhor. E olha só o que ele diz, e levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na sua mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é um dos nossos ou dos nossos adversários? E aí o anjo do Senhor vai responder, né? Ele se manifestou ali como homem, não sou nenhuma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor, ou seja, príncipe do exército de Re Vav Re, e acabo de chegar. Então Josué se prostou com o rosto em terra e o adorou. Lembrando que anjos não recebem adoração, quanto mais um homem normal. Então Josué está se prostrando e adorando em terra o próprio Deus. E olha que Josué reconhece, que diz o meu Senhor ao seu servo. Novamente a palavra Senhor, Yud Re Vav Re, aparece aqui. Sabemos que é o nome impronunciável de Deus, conhecido como tetragrama. Então Josué ele se prostra, ele adora, reconhecendo que aquele homem é o próprio Deus, e não somente isso, ele chama este homem de Yud Re Vav Re, ou seja, ele chama este homem pelo nome, que é o nome de Deus, ou seja, não é um anjo normal, é o próprio Deus. Teofania ou cristofania, uma manifestação visível e aparente de Deus. O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Se você olhar para o capítulo 5, 13 ao 15 de Josué, e Êxodo capítulo 3, do 2 ao 5, você vai ver que a mesma pergunta que foi feita a Josué, para ele tirar, né, o mesmo pedido que foi feito a Josué para ele tirar as sandálias dos pés dele, que o lugar onde ele está era a Terra Santa, foi o mesmo pedido que foi feito também para Moisés. Então nós entendemos que o príncipe do exército do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então aqui é uma manifestação de Cristo, uma cristofania ainda no Primeiro Testamento. Em Gênesis 32, 22 ao 30, para a gente encerrar sobre essas pérolas aí, sobre o anjo do Senhor, sobre o Cristo manifestado já no Primeiro Testamento, nós vamos ver Jacó. Jacó que lutou com o anjo. Tem até um corinho, né, que diz que Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Mas na verdade, não foi um anjo normal, foi o próprio Jesus Cristo. Esse corinho musical poderia também estar Jacó segurou Jesus
e não quis soltar. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Então Deus aqui se manifestou em forma humana, tá? Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a sua coxa, enquanto lutava. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já se desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir sem que me abençoes. Homem não tem poder para abençoar ninguém, tá? Mas aqui, este homem não é um homem comum, até porque este homem não está indo para outro lugar senão o céu. É claro que o texto não deixa claro aqui, mas nós sabemos, né, que este homem é o próprio Jesus Cristo, o Filho do homem, como é conhecido. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse o homem: seu nome não se chamará mais Jacó, mas Israel. O significado de Israel é aquele que luta com Deus e não contra Deus. E aí, olha a resposta: porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Ou seja, o próprio homem está dizendo: você não lutou com o homem, você lutou com Deus e prevaleceu. Então, este homem manifestado aí em uma teofania é o próprio Cristo, ou seja, uma cristofania. Mas ele respondeu, né? Jacó respondeu: peço que me digas o teu nome. E aqui não foi revelado o nome para Jacó. E ele diz: por que perguntas o meu nome? Algumas traduções dizem, visto que é maravilhoso, né? E o abençoou ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar. Olha o nome que ele deu: Peniel, que significa vi a Deus face a face. Todavia a minha vida foi poupada. Então o próprio Jacó reconheceu que quem ele estava vendo face a face era Deus e não um homem comum, tá? E porém ele viu Deus face a face e a vida dele então foi poupada. Então nós encerramos aqui esse estudo de teofania ou cristofania, que era uma manifestação de Deus ou de Cristo no Primeiro Testamento. Então, quando você for ler o Primeiro Testamento, tenha discernimento quando Deus fala sobre anjo e quando Deus fala sobre anjo do Senhor. O texto e o contexto vai te mostrar, porque anjos não podem ser adorados. Anjos, eles são enviados para cumprirem, né, os seus serviços, para servirem o povo de Deus, porém, anjos não têm poder para abençoar ninguém, senão o próprio Deus. É claro que o próprio Deus pode sim enviar anjos para ministrar aos seus servos, tá? Página 14 do seu livro, nós vamos falar sobre o nome de Jesus como Filho de Deus. Esse nome aponta diretamente para a natureza divina de Jesus. Isso mesmo, esse nome e título revela Jesus como a segunda pessoa bendita da Trindade, ou seja, como o próprio Deus, porém como Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai. Olha só que interessante. Esse nome já era usado no Primeiro Testamento não apenas para se referir ao Filho de Deus diretamente, mas nós vemos que não apenas Jesus, né, era chamado como Filho de Deus, mas todas as suas criaturas que lhe obedecem, todas as suas criaturas que foram criadas para a sua glória, para o seu louvor, essas criaturas, né, que estão diante de Deus, que estão na presença de Deus, que têm comunhão com Ele, também é chamado de filhos de Deus. Então, em Israel, né, no Primeiro Testamento, nós vamos ver aí no livro de João 1,6, que aqui o nome e título Filhos de Deus está sendo usado para os anjos. Isso mesmo, os anjos também são filhos de Deus. São filhos por quê? Porque fazem parte de um relacionamento pessoal que eles têm com Deus, fazem parte
da sua intimidade, tá? Então os anjos são aqueles que estão na presença do Senhor, que estão no terceiro céu, tá? Que estão aí ao serviço de Deus, para a glória e louvor da sua majestade e do seu eterno propósito. Então essa palavra filhos de Deus, ela tem alguns significados dependendo do texto que você vai ler, tá? Em Jó 1:6, essa referência vai falar sobre os anjos, tá? Vamos ler. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então, pelo texto e pelo contexto, a gente percebe que aqui não está falando, né? Aqui não está falando de Jesus e nem de seres humanos como filhos de Deus, mas essa referência está sendo direta, usada para se falar dos anjos. Por quê? Porque esse episódio acontece no céu. Quem são esses filhos de Deus que aparecem com Deus aí? São os anjos, são os seres espirituais que habitam o céu, ok? Então, pelo texto e pelo contexto, nós vamos identificar quem são esses filhos de Deus. Vamos para uma referência bastante interessante aqui. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 2. Olha o que diz Gênesis. Aqui já a referência muda. Vou começar lendo do versículo 1 para a gente entender. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas. Então aqui o texto e o contexto já começa falando sobre os seres humanos, sobre os homens. 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias haviam gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram os valentes, homens de renome na antiguidade. Então, a Bíblia diz que os descendentes aí, né, dos homens, eles tiveram relações, tá? Com as filhas dos homens. Os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens. E aí tem gente que quer pegar essa referência de Jó 1:6 e dizer, lá em Gênesis 6, 2 até o número 5 aí, 6, indica que os anjos tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, por isso nasceram os gigantes na terra. Isso é um folclore judaico, isso também permeia a mente de alguns eruditos e estudiosos bíblicos, mas dentro do texto e do contexto, se você voltar ao contexto remoto, aí, o contexto a partir do capítulo 5 de Gênesis, não está se tratando de maneira nenhuma sobre anjos, mas vem falando sobre a genealogia de Adão, a genealogia de Sete. E depois no capítulo 6 começa dizendo sobre a descendência dos homens. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, eram lindas, né? Então, os filhos de Deus aqui não são anjos. Ah, mas em Jó 1:6 eram anjos, então, porque ali o texto e o contexto mostram que são anjos. Aqui o texto e o contexto não é de anjos. O capítulo 5 vem falando da descendência de Adão, de Sete, a sua genealogia. No 6 começa a falar
dos homens que começaram a se multiplicar sobre a terra, e aí os filhos de Deus tomaram essas filhas dos homens. Qual é o significado aqui? Filhos de Deus são aqueles que vinham da descendência de Adão, da linhagem de Sete, tá? Que invocavam o nome do Senhor, ok? Então, esses descendentes que veio através de Sete são os filhos de Deus, aqueles que tinham comunhão com Deus e não anjos. Aqui em Gênesis 6, não são anjos, aqui está falando dos filhos de Deus, da descendência humana que estava na terra. Essa descendência humana, ela estava diante da presença de Deus, obedecendo a Deus, invocando o nome do Senhor, até que eles viram as filhas dos homens. Quem são as filhas dos homens naturais aqui? É a descendência perversa de Caim. Só que alguns, né, dizem que houve relações entre anjos, né? Os filhos de Deus seriam anjos que caíram com a descendência aí humana. E aí por isso houve gigantes na terra. Mas isso não tem base dentro do texto, do contexto bíblico que está inserido essa passagem. Isso é um folclore judaico que muitas pessoas, né, ao analisar a Bíblia, a estudar a Bíblia, não teve esse cuidado de examinar o texto e o contexto e diz que aqui houve-se uma relação entre anjos, filhos de Deus, e filhos dos homens, descendência dos homens. Mas isso não encontra respaldo em lugar nenhum. Em lugar nenhum na Bíblia você vai ter uma referência dizendo que anjos, que são seres espirituais, tendo relações sexuais com seres humanos, ok? Então aqui o contexto não é de anjos, é de seres humanos, ok? Nós vamos ler outra passagem bíblica aqui, em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 14, mais uma referência. Olha o que diz: e eu lhe serei pai, e ele me será filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Essa passagem aqui, Deus está falando com Davi, tá? A respeito do seu descendente que reinará eternamente, tá? É claro que essa passagem aqui, dentro do seu contexto ali, que foi inserido, estava falando da descendência humana de Davi, mas lá na frente apontando para o próprio Cristo. É uma passagem, né? É uma tipologia aí simbólica, é uma profecia com duplo sentido. Naquele texto e contexto estava se referindo aos descendentes de Davi, mas ao mesmo tempo apontava aí para o sucessor, né, de Davi, que o seu trono seria um reinado, né, no seu trono seria um reinado eterno, tá? Está apontando, é claro, para o Filho de Deus, ok? Salmo 89, verso 27. Vamos ver o que está escrito no Salmo, então, 89 e o verso 27. Olha que interessante. Também lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei, mas excelso dos reis da terra. A quem Deus está direcionando esse salmo? O verso 26 diz: ele me invocará dizendo, tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Esse salmo está se referindo diretamente a Jesus Cristo, tá? Porque esse salmo aqui é um salmo messiânico, tá? Aqui é normal você ver esse salmo sendo atribuído a Jesus Cristo. A própria passagem de 2 Samuel 7,14, claro que está com duplo sentido, falando ao mesmo tempo que fala aos descendentes de Davi, fala do descendente maior que vai vir da linhagem de Davi, que é o Filho de Deus, tá? Que é aquele prometido pelo Pai, ok? Então Cristo ele tem esse nome Filho de Deus, que significa Cristo ser homem e ao mesmo tempo ser Deus. Mas aqui esse nome Filho de Deus, né? Como ele
ele mesmo se proclamou aí na terra, ele veio para se revelar aos homens, tá? Só que ele veio como carne, né? Ele se fez carne para habitar entre nós e muitos não compreenderam a mensagem que ele quis trazer. Mas esse nome Filho de Deus, relacionado a Jesus Cristo, como no Salmo 89, verso 27, aponta diretamente para a natureza divina de Jesus, a relação entre pai e filho, e o filho primogênito, tá? Então é muito interessante a gente ver essa relação de Jesus com o Pai como Filho de Deus primo. O nome Filho de Deus relacionado a Jesus, como nós vimos aí no Salmo Messiânico 89, verso 27, e também no verso 26, da relação do Pai com o seu próprio Filho, e o próprio Pai mostrando para o salmista, né, que ele era o filho primogênito, tá? Ele era o filho mais velho, o primeiro entre todos os filhos. Então, nós vimos aí que anjos são filhos de Deus, né? Claro que nós estamos falando dos anjos que servem, dos anjos que adoram a Deus, que estão em plena comunhão com Deus. Nós vimos aí na Bíblia que também os seres humanos que se relacionam com Deus também são chamados de filhos de Deus, porém, o filho primogênito, filho unigênito, no sentido de ter a mesma essência que o Pai, é Jesus Cristo. Nós somos filhos através da pessoa bendita de Jesus Cristo, mas o filho primogênito, unigênito, o único filho de Deus, diante desse significado, é Jesus Cristo. E agora nós vamos para o Evangelho de João 3,16 para a gente entendermos melhor o que significa esse nome Filho de Deus. Então, o Evangelho de João é conhecido como o Evangelho cristocêntrico. E esse Evangelho ele revela, ele aponta para Jesus como um ser divino. Olha o que diz o texto áureo de toda a Bíblia. O texto central de toda a Bíblia é João 3,16, porque fala do propósito divino do Pai e o Filho que veio para cumprir a vontade do Pai. Porque Deus tanto amou o mundo, aqui fala do Pai, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse é o propósito eterno do Pai, enviar o seu Filho unigênito. Por que Filho unigênito, único? Se Deus tem anjos como filhos e seres humanos como filhos, é o que eu já expliquei. Jesus é aquele que tem a mesma essência que o Pai, a mesma natureza. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, tá? Então Jesus é o filho primogênito, tá? É o primeiro de todos os filhos, é o filho único, se tratando de natureza divina, se tratando de alguém igual a Deus, ok? Então nós somos feitos filhos de Deus através da pessoa bendita de Jesus. É interessante que no Evangelho de Mateus 16, do seu capítulo, do versículo 13 ao 16, Jesus vai fazer uma pergunta aos seus discípulos. Jesus vai fazer uma pergunta aos seus discípulos e essa pergunta é muito interessante. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Então a pergunta vai ser feita aos seus discípulos: quem os outros dizem ser o Filho do Homem? Olha só, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Olha que interessante. E aí os discípulos vão responder. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus vai usar o título Filho do Homem. E aí nós vamos mais uma vez aí nos lembrar daquilo que já foi explicado no módulo passado. O título Filho do Homem não aponta a Jesus apenas com a sua natureza humana e as suas funções, né, humanas, aquilo que ele veio fazer para o Pai,
Mas o título Filho do Homem também aponta para a natureza divina, porque Jesus vai reinar sendo Filho do Homem. Então, quando Jesus reinará? Quando ele voltar. Só que quando ele voltar, ele não volta mais apenas como um homem para morrer pelos nossos pecados. Então, ele veio como um homem, morreu pelos nossos pecados, e agora ele vai voltar como Filho do Homem, porém para reinar sobre toda a terra. Então, esse nome Filho do Homem aponta tanto para a natureza humana de Jesus, como também para a sua natureza divina. E a pergunta foi: quem os outros dizem ser o Filho do Homem? Os outros lá fora, né? E agora aqui, né? Todos os discípulos vão ficar, né? Perplexos com essas perguntas e vão responder a Jesus. Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. Consideravam Jesus como um profeta ou como um dos profetas, tá? Comparavam a Jesus Cristo como apenas um profeta. E aí Jesus vai fazer a pergunta agora para o lado de dentro. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão, né? Pedro, tomando a palavra, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconhece Jesus não apenas como filho do homem e a sua natureza humana. Pedro reconhece o Filho do Homem como também Filho de Deus, apontando para a natureza divina, apontando para o Messias que havia sido prometido nas Escrituras. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Jesus diz: Você é bem-aventurado por isso, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, para que as pessoas possam entender quem Jesus é realmente de fato, essas pessoas precisam que o Pai revele no coração delas quem Jesus é. Porque senão essas pessoas vão achar que Jesus é apenas um profeta, como João Batista, como Elias, como Jeremias ou um dos profetas, mas Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus é muito mais do que aquele que veio apenas anunciar. Jesus é também o Filho de Deus, como é mencionado no texto áureo de toda a Bíblia, João 3, versículo 16. Nós temos aqui outro nome relacionado a Jesus, que é o nome Senhor. Nós já estudamos sobre isso, que o nome Senhor vem da Septuaginta, versão grega aí do Antigo Testamento, tá? Aonde eles, os israelitas, eles retiraram aí o nome Yud-Heh-Vav-Heh, o tetragrama, o nome impronunciável de Deus, para adicionar, né, temendo não pronunciar o nome de Deus em vão, conforme menciona Êxodo 20, versículo 6, eles colocaram Adonai. A palavra Adonai significa Senhor, ok? A palavra Adonai significa Senhor. Na versão grega é Kyrios, tá? A versão grega é Kyrios, que também quer dizer Senhor. Esse nome Senhor, quando aparece na Bíblia, é o nome divino que foi substituído. Esse nome era Yud-Heh-Vav-Heh. Então, todas as vezes que você vê a palavra Senhor com letra maiúscula, na maioria das nossas traduções em português, há algumas que colocam, né, toda em maiúscula essa palavra. Por quê? Porque se refere ao nome de Deus. É claro que os israelitas trocaram o tetragrama, o nome impronunciável de Deus, por Senhor, com medo de pecarem, tá? Com temor por não pronunciar o nome de Deus em vão. Ok? Então, é por isso que os judeus eles vão usar aí a palavra Senhor. E essa palavra Senhor, ela já era usada no Velho Testamento, né? Como nós conhecemos como Primeiro Testamento, como Yud-He, Vav-He, tá? Os judeus também, eles têm um costume, quando não está a palavra Donai, tá? Eles têm um costume, principalmente hoje em dia, de falar Hashem, que significa o nome,
para designar aí o nome de Deus. Então essa palavra Senhor, ela era atribuída a Deus para não pronunciar o Yud-Re, Vav-Re, o nome impronunciável de Deus. Então nós vamos entender que essa palavra Kyrios, ou Adonai no Antigo Testamento, era conhecida como Senhor, né? Entre eles, essa palavra era para não pronunciar o nome divino de Deus, pessoal de Deus, que ele revelou lá a Moisés e a todo o povo de Israel posteriormente. Yud-Re, Vav-Re. Em Lucas, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 76, no nascimento de João Batista, é dito o seguinte: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Essa era a função de João Batista, a função que ele veio ao mundo para cumprir, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Então João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Mas que Senhor é esse que João Batista preparou o caminho dele? O próprio João Batista, ele se refere a Jesus como esse Senhor. Eu batizo com água com base para o arrependimento. Essa foi a resposta de João Batista àqueles que lhe perguntavam e àqueles que pensavam que ele era o Messias. Ele diz: não, eu não sou o Cristo. Eu sou apenas aquele que prepara o caminho do Senhor. Eu batizo com água vocês com base no arrependimento. Mas aquele que vem após mim e é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Então aqui João Batista deixa claro que ele não é o Messias. Ele é aquele que veio preparar o caminho do seu Senhor. Ou seja, esse Senhor relacionado no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 76, é o próprio Jesus Cristo, ok? Aqui nós vemos outra referência no nascimento de Jesus, no capítulo 2 de Lucas. Capítulo 2 de Lucas diz: hoje vos nasceu na cidade de Davi, que é Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, olha o que anuncia o Evangelho de Lucas no capítulo 2, no versículo 11. Hoje, né, vos nasceu, ok? E quem está dando essa mensagem é o anjo, tá? O anjo traz a mensagem para eles dizendo: hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, que é o Messias prometido e também o Senhor. Então, ele não é apenas um homem que veio para cumprir um propósito profético como os demais profetas. Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas aquele que faz milagres, ele também é o Filho de Deus, e aqui nós vemos que ele é o próprio Deus, Kyrios no grego, no hebraico Adonai, e no original a palavra era Yod-Re, Vav-Re, que foi colocada a palavra Senhor para substituir. Então, o nome impronunciável de Deus. Então, Jesus Cristo é o próprio Deus, como também Deus Pai e o próprio Deus Espírito Santo. Nós vamos ver que os próprios discípulos reconheciam Jesus como Kyrios, como Senhor. Nós vemos que na tempestade aí no mar, tá? Eles se desesperaram por causa da tempestade enquanto Jesus dormia. Os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E aí Jesus desperta, repreende o vento, né? E o mar, e tudo se acalma e se faz grande bonança, né? E aí os discípulos mesmos vão declarar, né? Fazer uma pergunta: quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Até mesmo o vento e o mar lhe obedecem. Eles chamam Jesus de Senhor, Yod-Re, Vav-Re, né? Que nós sabemos que no original era essa palavra, porém, eles lançam essa pergunta. Por quê? Porque eles ainda não reconhecem de fato, apesar de chamar, eles não reconhecem de fato no íntimo quem Jesus é. B. Os apóstolos então disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé.
Então, existia essa relação entre discípulos, apóstolos, né? Senhor, eles diretamente reconheciam que Jesus era Senhor. O próprio apóstolo Paulo, né, quando ele teve aquela visão, aquele clarão que cegou os seus olhos, ele pergunta: "Quem és tu, Senhor?" Tá? E aí Jesus vai se revelar para ele: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer." De os que foram tocados por Jesus. Olha o que ele diz: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus." Não adianta reconhecer ele apenas como Yud-He Vav-He, sem fazer a sua vontade. Então, a vontade de Deus é para nós. E a obra de Deus, quem realiza é Ele.